vizinho, resfriado, né, alergia, essas mudanças de clima, irmãos. Inclusive lá em Guimarães, tá com esse mesmo calor, tá matando chuva a partir de amanhã, não sei aqui, para a semana inteira. Aqui também? Vê se vai sair, irmão. Vamos fazer um teste aqui. Aqui é 2 microfones, irmão. Aqui é potência, né? Som. Glória a Deus. Vem um pouco só para ele conectar. Vem. Ah, e aí perto, né? Aqui é ao vivo e as cores, viu, irmãos? Quem está na live também está vendo isso daí. Conectou. Glória a Deus. Meus irmãos, para nós é um motivo de muita alegria de estarmos aqui reunidos e também está conosco a Jadiele, né? Deus abençoa, a Jaquelma, a Paula Eloá, o João Kennedy, Deus abençoa. E está conosco também o Ricardo, a Maria e a Cecília. Deus abençoa, tá, em nome de Jesus. Para nós é uma alegria imensa em poder receber os irmãos aqui nesta noite. Os irmãos trouxeram Bíblia, sim ou não? Sim. Amém? Pega a tua Bíblia e abra em Mateus, capítulo de número 3. Mateus, capítulo de número 3. Vamos estar lendo a partir do versículo de número 8. Glória a Jesus. Mateus, capítulo de número 3. A partir do versículo de número 8. Irmãos, como que nós vamos ficar um período, um grande período sentado? Vamos colocar sobre os nossos pés. É bom que a gente consegue articular, né, melhor o joelho, a circulação do sangue corre um pouquinho mais rápido e assim a gente não fica com sono, né? E nós aprendemos a palavra de Deus. Aleluia. Quero justificar desde já a ausência da minha esposa. Não foi possível ela estar presente. A minha filha também, a Jaiane, e também nosso cooperador, o José Antônio, mas a sua esposa, a Clélia, eles estão de viagem, né, por motivo de saúde familiar. E nós estaremos orando, né, pelos nossos irmãos, para que quando eles retornarem, eles venham retornar em segurança, assim como que Deus também nos levou em segurança. Não sei se ele vai estar assistindo a live, falou que estaria, mas que Deus abençoe. Um grande abraço, né, em nome de Jesus. Agora, irmãos, Mateus capítulo 3, versículo 8 diz assim: dai, pois, frutos dignos de arrependimento, e não pensai em dizer dentre de vós mesmos: temos a Abraão por nosso pai. Pois eu vos digo que Deus pode dessas pedras levantar filhos a Abraão. E também agora está posto um machado à raiz das árvores, pois toda árvore não produzindo fruto bom é cortada e lançada no fogo. Eu realmente batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujos calçados não sou dignos de carregar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, cuja ajoelha, ou em algumas versões, a pá, está em sua mão, e limpará minuciosamente a sua eira, recolherá do celeiro o seu trigo, mas queimará a palha no fogo inextinguível, ou fogo que não se apaga. Feche os teus olhos com a Bíblia aberta e ore comigo. Deus poderoso, Pai santo, Pai amado, engrandecemos e exaltamos o teu nome, Senhor. Pai, abra a nossa mente, os nossos corações, para que nós possamos compreender, entender, ó Pai querido, os propósitos do Senhor para conosco nesta noite. Fala aos nossos corações, em nome de Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode tomar os nossos assentos, por gentileza. Irmãos, todos nós compreendemos que Jesus, ele tem duas naturezas.
uma natureza que é 100% homem, e a outra é 100% Deus. Assim como tem essas duas naturezas, homem e Deus, na mesma pessoa, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a Bíblia também carrega consigo aquilo que nós chamamos de dois axiomas. A Bíblia, ela é tanto humana quanto também divina. Divina porque Deus, através do Espírito Santo, inspirou alguns personagens, alguns homens, para escrever o que foi escrito. Humana porque Deus, Ele não usou uma matéria, Ele não usou um ser irracional, mas Ele usou homens para poder escrever. Existem, pelo menos no mínimo, 3 abismos entre o leitor da Bíblia e o autor que escreveu a Bíblia. Quais são esses 3 abismos, pastor? O primeiro é o aspecto geográfico, porque a geografia onde nós moramos é uma geografia completamente diferente da dos personagens da Bíblia. Nós moramos hoje em uma região ocidental e a Bíblia foi escrita em uma região oriental. O outro abismo é o abismo cultural. A cultura nossa brasileira é uma cultura diferente da região da Palestina ou israelita, que foi a maior parte que a Bíblia foi escrita. A cultura daquela época é uma cultura diferente em todas as áreas da vida, no casamento, na vida profissional, na vida religiosa. Então hoje os aspectos que nós temos aqui dentro do Brasil, naquilo que foi escrito na Bíblia de forma cultural, de forma de costumes e tradições, são completamente diferentes dos nossos. Por isso que nós chamamos de abismos. E o terceiro abismo é o abismo linguístico, porque o Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica. Um pedaço do Antigo Testamento foi escrito em aramaico e o Novo Testamento foi escrito em grego. Eu acredito que, assim como eu, ninguém fala em grego aqui ou em hebraico, até porque o hebraico bíblico já é uma língua morta. Embora nós estudamos o hebraico e o grego bíblico, nós ainda não conseguimos de fato pronunciar de uma forma perfeita essa língua. Então, dito isso, nós já passamos a entender a importância que tem quando nós paramos para estudar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela foi inspirada pelo Espírito Santo, mas ao mesmo tempo Deus usou homens com as suas culturas, com a sua região geográfica e com a sua própria língua para nos revelar aquilo que o Pai revelou. Então, quando nós citarmos, irmãos, algumas vezes o grego ou um pouco do hebraico, é porque faz-se necessário para que nós venhamos ter uma profundidade bíblica. Embora a Bíblia em si, do jeito que ela é, já é suficiente para promover salvação. Porque a carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, irmão Nivaldo, vai nos dizer que essa palavra ela é viva e eficaz, mais cortante e penetrante que uma espada de 2 gumes. Então, o poder da palavra, ela por si só, ela já consegue agir na vida do ser humano. Só que aquele que ama Cristo, ele ama a sua palavra. E se ele ama a sua palavra, ele tem o desejo de aprofundar mais ainda na sua palavra. Então é por isso que nós temos aqui o nosso culto de ensino. Esse culto de ensino, como os irmãos bem sabem, nós estamos trazendo uma exposição bíblica de versículo por versículo do Evangelho de Mateus. Nós já começamos a trabalhar alguns aspectos culturais que foi escrito esse livro. Já começamos a falar do capítulo 1, do capítulo 2, e na terça-feira passada nós paramos no versículo de número 9, falamos do versículo 8
ficamos de iniciar o versículo 9 do capítulo de número 3. Esse texto que nós fizemos a leitura vai mostrar acerca do ministério do profeta João Batista. Todos nós já sabemos desse profeta. Eu consegui trazer, nem que seja de forma rasa, um pouquinho sobre esse profeta, mas esse profeta é a voz do que clamava no deserto, e ele veio para preparar o caminho do Messias. Então, através de João Batista, Deus já estava preparando o povo daquela época para receber a mensagem do Messias prometido desde o Antigo Testamento, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João Batista, ele passou a batizar as pessoas, justamente levando elas para uma vida de arrependimento, que é aquilo que nós chamamos no grego de metanoia. Metanoia é uma mudança de rota, é uma conversão de vida. É aquele que pensava e agia de uma forma, agora ele passa a pensar e agir de outra forma. É uma mudança radical de vida. João Batista, ele trazia uma palavra dura, uma palavra pesada, uma palavra de mudança de vida, uma palavra que vinha para forjar o caráter daquele que estava ouvindo. Aquele que mentia, parava de mentir. Aquele que defraudava alguém, parava de defraudar e passava a servir a pessoa do nosso Senhor Jesus, ou a pessoa da Trindade divina. Agora, quando nós olhamos para o contexto dessa história, nós vamos perceber que João Batista, ele aprofundou na exortação da sua mensagem quando ele olhou para os escribas, fariseus e saduceus daquela época. Quem eram os fariseus e saduceus? Eram castas religiosas judaicas que deveriam ser o exemplo da religião daquela época. Eram os que mais oravam, eram os que mais jejuavam, eram os que mais frequentavam a sinagoga para prestar culto a Deus. Mas a Bíblia vai nos mostrar que Jesus os chama eles de hipócritas. Por que hipócritas? Porque eles cobravam do povo aquilo que eles mesmos não conseguiam cumprir. Então a mensagem de João Batista, ao se deparar com esses homens religiosos, João Batista passa a os chamar de raça de víboras, passa a lhes chamar de serpentes. E é por isso que no versículo de número 8, João Batista ele começa a dizer que eles precisavam dar frutos dignos de arrependimento. E nós aprendemos que o fruto de arrependimento não é apenas um fruto teórico, não é aquilo que eu apenas falo, eu digo que arrependo. Olha para cá. Arrependimento não é comoção, arrependimento não é teoria. Arrependimento, irmão Nivaldo, não é só vir na frente, levantar a mão e aceitar a Jesus publicamente e não se comprometer em mudar o seu comportamento do seu dia a dia. Então o fruto de arrependimento está voltado para o comportamento que é a consequência daquilo que eu me moldei. Olha para cá, irmãos. No Evangelho do Reino, eu nunca faço para eu me tornar certo, mas eu sou, e é por isso que eu passo a fazer. Então eu faço porque eu sou. Então o fruto de arrependimento é a consequência daquilo que eu me tornei diante dos Senhor. Os irmãos estão entendendo? Amém? Amém. Então o fruto fala-se do resultado final, porque até chegar no fruto, irmã Jaquel, primeiro nós temos que plantar a semente. Mas antes de plantar a semente, eu não sei os irmãos, eu nunca trabalhei, mas já vi. Quando o lavrador, não sei se é isso que fala, o agricultor, ele passa com o arado na terra para preparar a terra para o plantio. Então, antes de eu plantar, eu tenho que preparar a terra. É por isso que nós olhamos para a parábola do semeador, que quando a semente ela está
sendo lançada, algumas sementes vão cair em lugares que são rochosos, aonde tem pedra, e que essa semente vai germinar rápido, mas ela vai se queimar, porque não vai ter raiz, não vai ter profundidade. Então isso significa que o terreno não é bom. Vai cair na beira do caminho, e uma semente exposta, a ave vai vir e vai arrebatar aquela semente. Outras vão cair na beira, no meio de espinhos. E quando ela cai em espinhos, a Bíblia diz que os espinhos crescem e sufocam essa semente, e ela não germina. Porém, a Bíblia vai dizer que uma dessas sementes vai cair em terra fértil. E a semente que cai em terra fértil, que é uma terra preparada, que é uma terra boa, a Bíblia diz que essa semente ela vai germinar e vai gerar de 100, 60 a 30 por de fruto. Olha para você ver. Então o segredo, muitas das vezes, não é começar pela semente, porque às vezes eu até escolho a semente certa, às vezes eu escolho a semente errada. Mas a grande questão é que muitos escolhem a semente certa, mas têm lançado ela em um terreno que não é fértil, um terreno que não foi preparado. Quando nós passamos o arado na terra, inclusive a Bíblia fala que aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Os irmãos sabem que quem está arando a terra, se ele olhar para trás, a risca que ele faz, ela sai morta. É por isso que a Bíblia fala que nós não devemos olhar para trás. Mas quando ele está arando a terra, o que o arado faz? Ele passa debaixo da terra, aquilo que está debaixo da terra vai para cima, e o que estava em cima vai para baixo. A terra ela vai sendo eliminada. Fugiu uma palavra certa, mas como? Não, substâncias ou pedras que atrapalhariam o crescimento dessa semente, dessa semente. Então, quando nós passamos um arado, o que estava escondido passa a ficar o quê? Passa a ficar exposto. Repete comigo, irmão, exposto. Essa é a pregar, amém? Fica exposto. Por que, pastor, eu não quero plantar a semente se eu não estou preparando a terra? Por que eu não preparo a terra para plantar a semente? Porque se eu preparo a terra, aquilo que eu escondo na minha vida vai começar a ficar exposto. E quando nós vamos para a presença de Deus, nós precisamos expor as nossas fraquezas, as nossas limitações e, quase comigo, os nossos pecados. Sabe aquele porãozinho, aquele quartinho escondido dentro da sua casa, que você não leva visita lá, porque você sabe que aquele quartinho é onde fica o quartinho da bagunça? Quase normalmente nós não limpamos o quartinho. É muito difícil nós limpar. Tudo que estraga, isso aqui dá bom, faz tudo isso. Isso aqui dá para aproveitar, vou guardar. Fica lá anos e anos, nunca usa. Aí chega a esposa, no dia que a esposa limpa o quartinho para jogar fora, ele lembra que tinha algo quebrado e ainda acha ruim que a esposa jogou fora. Ficou guardado muito tempo. Verdade. Esse quartinho existe dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. E quando nós vamos para a presença de Deus, até o quartinho da bagunça, Jesus ele entra lá. Até onde nós colocamos as coisas ocultas, até onde nós colocamos para que a visita não veja. Mas quando ele entra na casa, irmã Jaquel, ele não é visitante. Porque se você chama Jesus para entrar na tua casa como visitante, ele entra, vai na sala, no máximo, estourando, na cozinha, e se você convidar, passa um tempinho e ele vai embora. Mas quando você chama ele para dentro da sua vida, você precisa chamar ele para fazer morada dentro do seu coração. E quando ele faz morada, ele se torna dono. Aleluia. E aquilo que o dono faz, o visitante não faz. E o que o dono faz? Muda as coisas de lugar. Ele entra em pontos que o visitante não entra. Ele limpa aonde o visitante muitas das vezes nem vê que está sujo, porque você limpou a casa rápido para o visitante não ver. Mas o dono da casa, ele sabe aonde ele está sujeira. É por isso que João Batista está dizendo: dai frutos de arrependimento.
ou se ele de fato se tornou morador da sua casa. Aleluia. Isso tudo porque a semente começou com o plantio, começou com o cultivar da terra. Plantou a semente crescendo, está crescendo, germinando. Você está cuidando. Mas o tempo que eu planto, para o tempo que eu colho, existe um período, existe um processo. O grande problema, irmã Jadiel, é que eu planto hoje e já quero colher daqui a pouco ou amanhã. Mas na presença de Deus, nós plantamos hoje. Pode ser que passe um ano, pode ser que passe 2 anos, pode chegar um tempo que você nem lembre mais aquilo que você pediu para Deus, mas Deus jamais esquece a oração que você fez aqui dentro de Deus. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que os seus ouvidos estão atentos. O homem pode esquecer, as pessoas podem nem se lembrar das promessas que elas fizeram, mas a Bíblia diz que Deus, o Deus que nós servimos, não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele prometeu, ele é fiel para cumprir sobre as nossas vidas. Quem recebe essa palavra? Glória a Deus. Aleluia. Nós somos da presença de Deus aqui, irmãos. Quando João Batista ele traz essa exortação, ele estava mostrando, revelando que até aquilo que os fariseus estavam fazendo não eram dignos de aceitação a Deus. Agora, nos deparamos com o versículo de número 9. Nós já fizemos a introdução, recapitulando, tem que seja de forma rápida, recapitulando o que já falamos. Mas no versículo de número 9, vai nos mostrar que João Batista, ele continuou exortando aqueles homens, aquela multidão que estava ali. E ele dizia, e não pensar em dizer entre vós mesmos, temos a Abraão por nosso pai, pois eu vos digo que Deus pode destas pedras levantar filhos. Irmãos, que palavra interessante. João Batista traz uma exaltação, olha para cá, e ao mesmo tempo ele começa a dizer, olha, não precisa dizer que vocês têm por pai Abraão. Irmãos, quem era Abraão? O patriarca, um dos patriarcas mais respeitados pelo povo israelita. Foi o primeiro que começou a linhagem do povo de Israel. Deus começou a formar, a criar o povo de Israel a partir de Abraão. Lembra da promessa que Deus fez a Abraão? Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Nós já conhecemos esse texto. Através da fé, Abraão saiu. Para onde? Ele não sabia. Ele só confiou, foi pela fé. Ele foi direcionado. E Deus fala para Abraão, a partir de você, as famílias serão benditas. A partir de Abraão, todos nós somos abençoados. Porque Deus fez uma promessa. Veio Abraão, veio Isaac, veio Jacó, veio as 12 tribos de Israel, que são os filhos de Jacó, Moisés, e assim foi indo os reis, Davi, Salomão, Roboão, Josias, e vai caminhando. Então, nós percebemos que Abraão era uma figura, era um personagem ao qual o povo judaico se apegava. Ou seja, eu sou filho de Abraão. Quem dizia eu sou filho de Abraão se apegava às promessas que Deus fez a Abraão. Olha para cá, eu não vou entender.
Ou seja, não é grande coisa o que você está falando. O que o judeu aqui, o fariseu e o saduceu estava querendo dizer? É que só por eles pertencerem à linhagem de Abraão e achar que estão sendo alcançados pelas promessas, eles não precisavam mais gerar fruto de arrependimento. Pastor, não entendi. Vamos contextualizar? Vamos contextualizar? Vamos olhar para o dia de hoje? Pastor, como que seria no dia de hoje? Eu vou para o céu. Por quê? Porque meu pai é crente. Eu vou repetir. Eu sei que você pegou. Eu vou para o céu. Por quê? Porque minha mãe é crente. João Batista estava dizendo isso. Que não adianta você dizer que é filho de Abraão, se apegando às promessas que Deus fez a ele, mas se você não gerar fruto de arrependimento. Olha para mim, irmão. Filho de crente não significa que ele é crente. Filho de pastor não tem passagem direta para o céu. Filho de obreiro não tem um espaço reservado nas mansões celestiais. Se ele não se arrepender dos seus pecados e passar a ter uma vida de serviço a Cristo, serviço de dedicação, arrependimento, de graça, ele não é Cristo. Sabe qual é o grande problema hoje? É que muitas das vezes eu não oro porque eu já sei que tem alguém orando por mim. Eu já sei, eu não preciso me aprofundar na palavra, porque se eu ligar para o irmão, se eu ligar para a irmã, e se eu não souber resolver isso daqui, eu vou ligar para ele e ele me dá a solução. Sabe qual é o grande problema? Eu me apego demais na espiritualidade dos outros e esqueço da minha própria espiritualidade. É isso que o fariseu estava recebendo do profeta João Batista. Não vos dizeis que eu tenho por pai Abraão, até por causa dessas pedras Deus pode suscitar filhos. Coisas desprezíveis, Deus pode suscitar filhos, Abraão. Então isso não é grande coisa. Ei, olha para mim aqui. O teu filho também precisa aceitar Jesus. O meu filho, o Rabizinho, eu estou esperando a hora que eu preciso fazer o apelo e ele vir aqui na frente e aceitar Jesus. Não adianta se apegar à espiritualidade do outro e esquecer também de buscar a minha própria espiritualidade. Mas pastor, o senhor está orando por mim? Estou orando. Eu intercedo para que você venha ser despertado para orar. Que você venha ser despertado para poder buscar o conhecimento da palavra de Deus. O grande problema é que hoje a facilidade, deixa eu dar no celular aqui, a facilidade de olhar no YouTube, hoje está até diferente. Hoje nós temos a inteligência artificial, que até pregadores estão fazendo esboços através de inteligência artificial. Não oram mais, não jejuam mais, estão confiando mais no outro do que na sua própria espiritualidade com Deus, no seu relacionamento com Deus. Irmão, se eu não venho para cá e eu não chego em casa e não pratico aquilo que eu aprendi, eu estou vindo em vão. Mas pastor, se o senhor falar isso, vai perder gente dentro da igreja. Não tem problema. Não tem problema. Porque se eu vim só por fim, por costumes religiosos, eu estou perdendo tempo da minha vida. E quando chegar o dia e dizer, pai, eu fui no culto de domingo a domingo, em teu nome eu fui no culto, em teu nome eu cultuei, em teu nome eu cantei, em teu nome eu preguei. E o que Deus vai dizer? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque Ele só conhece aqueles que de fato gerou frutos de arrependimento. E pasmem comigo, o fruto não é para o homem. Porque em João capítulo 15, Jesus vai dizer, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. O ramo que está ligado em mim, se ele não der fruto, ele será cortado e lançado fora. Mas o ramo que está ligado em mim e der fruto, ele será limpo, ou seja, ele será podado para dar mais fruto ainda. Não foste vós, João 15:16, que me escolheste, mas eu escolhi a vós, para que vales e deste fruto, e que o teu fruto permaneça. O fruto não é para os homens, o fruto não é para mim mesmo, o fruto é para o agricultor, é para o Pai. Glória a Deus. O fruto não é para que o homem veja, o fruto é para que o Pai, que é o agricultor, veja, que Ele possa nos limpar,
para que nós possamos gerar mais frutos. Glória a Deus. Aí João Batista ele vem continuando dizendo: pare de se apegar à promessa de outro, porque o que Deus tem para você agora é o quê? Um arrependimento, metanoia. Lembra? Conversão, mudança de rota, mudança de pensamento, de agir. João Batista está dizendo: eu estou batizando, porque o meu batismo é um batismo de arrependimento. Irmãos, o batismo de João Batista, João o Batista, João aquele que batizava, não é o mesmo batismo professado com a igreja cristã posterior. Tá? Eu falei isso na terça-feira passada. Esse batismo se chamava mikvah, que era uma questão de cultura judaica, que era costume judaico de estar batizando nas águas, era um costume. Existiam 3 processos para ser judeu. O primeiro, até anotei aqui, o primeiro é o Brit Milá, que é a circuncisão para homens. O segundo é o mikvah, que é o batismo. E o terceiro é o avodá, que é a forma de adoração judaica. Para se tornar um judeu tem que passar por esses 3 processos. O batismo de João não era diretamente um batismo voltado 100% para uma cultura judaica. Embora ele praticava o mikvah, que é o batismo judaico, João Batista olhou para os judeus e falou assim: mesmo você já sendo judeu, mesmo que você externamente foi circuncidado, agora vocês precisam também se converter interiormente. É por isso que Jesus combatia os fariseus, porque por fora eles eram bons, mas por dentro eles estavam podres. Como assim, pastor? Porque Jesus chama ele de sepulcros caiados. O que é sepulcro caiado, presbítero Antônio Molandal? Sepulcro já é onde se enterram pessoas mortas. O sepulcro caiado ele é bonito por fora, mas por dentro tem pessoas mortas. E é isso que Jesus chamou os fariseus. Pode até ser bonito por fora, mas por dentro tem poder. Então o batismo de João Batista era mostrando que eles precisavam se arrepender. Agora, qual que é o batismo de Jesus em diante? É o batismo que vai estar nos ligando ao caráter de Cristo e trazendo uma identificação na sua morte e na sua ressurreição. É diferente. Porque João Batista batizava arrependimento de pecados. Em Jesus nós arrependemos pelo pecado antes e batizamos depois, para trazer uma identificação pública com Ele. E nós recebemos o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É diferente. Agora, vamos caminhar, irmãos. No versículo de número 10, eu vou entrar numa polêmica aqui, mas daqui a pouco eu vou reforçar para que não gere de fato a polêmica. O versículo 11 diz: eu realmente vos batizo com água para o quê? Arrependimento. Está aí na Bíblia. Vamos lá, João 3, Mateus 3, versículo 11. Eu batizo para arrependimento, o grego é metanoia. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do Names, poder, cujos calçados não sou digno de carregar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o quê? E com fogo. Vamos lá. O profeta João Batista, ele citou algo interessante aqui. Ele vai batizar com o batismo de arrependimento. Mas aquele que vai vir, ou seja, o Messias, porque ele é a voz que clamava no deserto, ele veio para endireitar o caminho do Senhor, ele veio para preparar o caminho do Messias. Ele está dizendo: vai vir um que é mais poderoso do que eu, e cuja sandália dos seus pés eu não sou digno de carregar. Amém? Amém ou amém, irmão? Amém. Não estou dormindo, não, né? Vamos lá. Pastor, o que isso significa? Primeiro, lembra do aspecto cultural que eu falei, que é um dos abismos da Bíblia? Aspecto cultural, geográfico e linguístico. Olha o aspecto cultural. Os escravos daquela época, eles tinham a responsabilidade de carregar e
Pegou? Era a responsabilidade dos escravos da época. Era uma classe de escravo mais vil que existia. Existiam várias classes de escravos. O escravo mais vil, né, o menor escravo que tinha, era o que tinha a responsabilidade de pegar a sandália do seu senhor e carregar para onde o seu senhor vai. Aí o que o João Batista está dizendo? Que aquele que vai vir, ele é mais poderoso que eu, cuja eu não sou digno de carregar nem as sandálias dos seus pés. Aqui você já interpretou a Bíblia junto comigo. Interpretei, pastor? Interpretei. O que a Bíblia quer dizer? Que João estava praticamente dizendo que ele não ocupava nem a ocupação mais vil de um escravo em comparação com a glória da posição de Jesus. O que João Batista estava dizendo, pastor? Que mesmo que o escravo mais vil daquela época carregava a sandália dos seus senhores, e isso demonstraria para nós hoje, porque hoje ninguém tem coragem de um irmão chegar dentro da igreja, pegar a sandália, guardar e nem fazer aquilo que Jesus fez, pegar um balde de água e lavar os seus pés. E João Batista está dizendo: nem isso eu sou digno de fazer, porque Ele é tão poderoso, Ele é tão grandioso, aquele que vai vir é tão soberano, que eu nem sou digno de encostar nas suas sandálias. Aleluia. Glória a Deus. Será que nós reconhecemos a grandeza deste Deus? Será que de fato nós teremos a coragem de João Batista em fazer isso diante do Senhor? Mas pastor, eu tenho coragem, mas quando chega, será que de fato eu estou fazendo? E quando ele fala para você assim, abandone isso, e você ainda pensa 2, 3 vezes em poder abandonar. Quando Deus, a sua palavra diz, não faça isso, Deus ainda está falando, Deus ainda está pronunciando. João Batista, antes de ver, já sabia que não era digno. O fariseu publicano, o fariseu batia no peito, mas José dizia: eu oro, eu jejuo mais, eu oro mais do que esse publicano, eu dou dízimo de tudo, dou muito mais que esse publicano. Na oração, o fariseu estava orando assim. Aí, como que o publicano estava orando? Pai, eu não sou digno nem de olhar para os céus, porque eu sei que sou pecador, eu sei que eu sou falho. Sabe qual é o grande problema hoje, irmãos? É a prepotência religiosa. Eu posso, eu faço, eu consigo. Consegue coisa alguma. Se não for a graça de Deus na sua vida, você não consegue nada. Porque quem consegue é Deus em mim. Não, eu vi esses dias o pastor Eliseu Rodrigues. Não tem problema nenhum em citar pregadores que se falam sobre Deus, tá? Não tem problema. Eu tenho os meus estudos que eu mesmo crio, mas eu busco fontes de pessoas confiáveis. Porque tem gente que acha que a gente prega, tá copiando. Sério, é gente que perdeu o rumo já, né, no Evangelho. Mas o pastor Eliseu Rodrigues, ele falou uma coisa interessante. Hoje nós vivemos, Tiago disse, a tal da confissão positiva. Os irmãos que têm costume de ver vídeos no Instagram, uma hora vai ver isso. O que é a confissão positiva? Hoje eu fui ensinado que eu chego na igreja e posso falar: eu decreto, eu determino. Hoje você tem que orar para a cura e falar: eu determino a cura na sua vida. Você não determina nada, irmãos. Você não decreta nada. Lá na epístola de Judas, aqui, não é Judas Carioca, não, irmão. É Judas, discípulo de Jesus. Ele vai escrever sobre o arcanjo Miguel. E ele vai falar para o Espírito Antônio que o arcanjo Miguel, ao te direcionar a palavra para Satanás, o arcanjo Miguel, ele diz: o Senhor te repreenda. Tem alguém que é melhor que o arcanjo Miguel? Porque nem o arcanjo Miguel, que com a ordem de Deus expulsou Lúcifer do céu, e que no final, no juízo final, você acha que é Deus que vai batalhar com Satanás? Não. Satanás não chega nem nas unhas do dedo de Jesus.
ele diz: o Senhor te repreenda. É um arcanjo, uma classe de ser celestial elevada. Nem ele teve a ousadia de repreender, dizendo que ele decreta, que ele determina, mas ele usou o nome do Senhor. O Senhor te repreenda. Quem repreende é Deus. Quem cura é Deus. Nós não curamos, nós não libertamos ninguém, nós não transformamos ninguém. Nós somos instrumentos para a ministração do Evangelho, da graça. Nós somos canais de bênção. Deus, canal é a bênção vem, passa por mim e vai até você. Mas nós somos apenas instrumentos sendo tocados por Deus. Porque quem faz é Ele. Nós somos isso. Pastor, se não é eu que faço, isso significa que eu não tenho que me achar para alguma coisa. Eu só tenho que louvar a Ele. Porque para ser usado, eu também não sou digno. E eu não sou merecedor. Amém? Amém? Então, a palavra de Deus vem mostrando que ele não era nem digno de encostar nas suas sandálias para poder carregar. Mas aqui nós entramos em uma polêmica. Porque ele diz que aquele que vem, cujo eu não sou digno, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Repete comigo, ó. Espírito Santo e com fogo. Essa palavra, irmão, fogo, no grego, é puro, ou vem de puro, né? Mas vem de puro, ou puro. Uma palavra que é voltada para Guena, ou Guiena. Naquela época existia um local onde se queimavam os lixos. Esse fogo inextinguível aqui é o Guiena. Naquela época eles queimavam tudo. E tinha tantos lixos que eles queimavam, como se fosse um lixo de hoje, que lá queimavam. Aquele fogo não apagava, porque estava todo momento queimando. Então a Bíblia vai usar aquela questão cultural que tinha naquela época para mostrar que assim como existe o lago de fogo, que é o fogo que não apaga, que é o juízo de Deus, assim como esse fogo aqui não apaga, o fogo de Deus também não vai apagar. É inextinguível. É um fogo que não apagará. Está falando de juízo. Olha para você ver. Quando nós olhamos para o versículo de número 10, João Batista vai dizer: e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Versículo 10. Pois toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada na onde? No fogo. Vendo o que nós falamos agora? Que quem não dá fruto é cortado e lançado fora? Frutos dignos de arrependimento? Então nós entendemos que esse fogo aqui é juízo. Por que está o machado na raiz? Porque a raiz é onde está a vida da árvore. Você pode até cortar uma árvore em maciça, mas pode passar um tempo que aquele topo de árvore vai gerar algum broto e vai nascer uma outra árvore. Vai nascer de novo. Porque a sua raiz ainda tem vida. Muitas pessoas podem olhar e dizer assim: essa árvore está morta. Lá em Jó fala que ainda há esperança para uma árvore cortada, porque até o cheiro das árvores ela se renovará, que é o significado de renovo, brotinho pequeno, um novo nascimento de uma árvore. É por isso, João Pedro, que quando a gente canta renovo, eu quero renovo, eu estou dizendo para Deus: Deus me importa, para eu nascer de novo. Então quando você pedir renovo e Deus cortar e doer, mas é para você crescer melhor e gerar mais frutos de adoração a Deus. Amém? A questão é que nós estamos dispostos a ser cortados por Deus. Mas quando nós olhamos esse texto, nós vamos dizer que aquele que não produz fruto bom é cortado e lançado no fogo, na raiz das árvores. Ou seja, vai chegar um momento que o juízo de Deus vai chegar. Hoje ele te corta para você crescer de novo, para você adorar a Ele, para você servir a Ele. Mas vai chegar um momento que esse machado vai estar na raiz, e se não gerar frutos dignos de arrependimento, vai ser cortado pela raiz e vai ser lançado no fogo. Isso significa que não tem mais fruto. Significa que quando ele fizer isso,
no fogo. Isso é juízo. Agora, olha o versículo 11. Virá um maior do que eu, que batizará com o Espírito Santo e com fogo. A mesma palavra grega para fogo no versículo 10 é a mesma palavra grega para fogo no versículo 11. E no versículo de número 12, a Bíblia diz que a joeira é uma pá, que você pega o trigo com a palha, joga para cima no vento, o vento leva a palha e o trigo cai de novo. Ou seja, ele vai passar a joeira, vai separar o trigo da palha e vai queimar a palha no fogo inextinguível. Irmãos, olha para mim, vamos ter uma polêmica aqui, mas eu vou explicar aos irmãos as duas interpretações. E no final eu vou falar o que eu mais acredito. Aí se os irmãos quiserem ir, não está errado, tá, irmãos? É porque tem textos que nós podemos ter duas interpretações corretas, tá? Mais do que isso é cometer erro. Mas nós temos duas interpretações corretas. Mas vamos lá. Nós temos 3 versículos que tem a palavra fogo. Fogo no versículo 10, fogo no versículo 11 e fogo no versículo 12. Todas as 3 palavras do grego é a mesma palavra para fogo. Mesma palavra. O que é a palavra batismo? Imersão. É imergir. É você afundar. Então quando fala batismo, é imergir no Espírito Santo. E quando fala batismo com fogo, é o imergir no fogo. Então nós temos duas interpretações. A primeira, que uma parte de alguns irmãos utilizam esse texto para falar, é que esse fogo é um fogo purificador. É um fogo que purifica. Por quê, pastor? Porque a Bíblia mostra que o Espírito Santo também tem uma tipologia de fogo e ele purifica. A outra interpretação é que esse fogo aqui é juízo, é condenação. Por quê? Porque um texto da Bíblia você só interpreta olhando o seu contexto. Contextos imediatos e contexto geral. Tanto do livro, quanto do Evangelho foi escrito, quanto do livro por todo, de Gênesis a Apocalipse. Do Antigo Testamento ao Novo Testamento, há diversas referências de fogo para juízo. Inclusive o fogo que não se apaga é juízo. Lançado no fogo, lançado no fogo, lançado no fogo. Sempre está dotado para juízo. A dificuldade nessa interpretação que esse fogo é purificador é justamente por causa do contexto. Como que o contexto é condenação, o contexto do terceiro versículo é condenação e o do meio ele não é condenação. Há uma dificuldade. A Bíblia interpreta só propriamente, amém? Vamos analisar os textos? Quais são as figuras que apareceram aqui na mensagem de João Batista, que ele chamou de raça de víboras? Os fariseus e os sábios. Você percebeu que no versículo de número 2, Mateus vai dizer que João Batista pregava: arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo? Versículo 2, na Bíblia. Quando chega no versículo de número, número 7, mas ele vendo muitos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, ele começou a dizer: ó geração de víboras, raça de víboras, dai frutos de arrependimento, não pensais que tem por pais Abraão, e também está posto o machado no raio das árvores, está lançado no fogo. E ele continua pregando, ele vai vir, vai batizar com o Espírito Santo, mas vai batizar com fogo também. Olha para você ver o contexto. É uma mensagem que ele mudou, começou de um jeito, e quando viu os fariseus e saduceus, ele já apertou na exaltação. E ele falou sobre o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Agora vamos olhar para o outro contexto. Isso aqui, irmão, é calma tempo, tá? Muito te ensina para isso. Vamos lá, daqui a pouco eu trago uma aplicação para nós hoje. Mas vamos compreender a Bíblia. Olha para você ver. Vamos para o contexto. Abra aí Marcos, pega a sua Bíblia. Marcos. Vamos olhar todos os evangelhos, tá? Todos os evangelhos. Nós temos Mateus. Agora vamos olhar Marcos. Marcos capítulo 1. Porque você só não usa só Mateus, tá, irmãos? Você usa Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Você usa a Bíblia toda. Você não pode interpretar um texto sem olhar a Bíblia, tá? Marcos capítulo 1, versículos 6 e 7. E João vestia-se com pelo de camelo
e com um cinto de pele em torno da sua cintura, e ele comia locustas, que são gafanhotos, e velocipés, e pregava dizendo: após mim, ó, você vê o mesmo contexto, tá? Do versículo 11 lá. Após mim vem um que é mais poderoso do que eu, de quem eu não sou digno de, inclinando-me, desatar as correias das suas sandálias. Eu, em verdade, tenho te batizado com água, mas ele vos batizará com o Espírito. Tem fogo aí? Não tem fogo. Olha o contexto. Tem fariseu e saduceu aí? Olha aí, procura aí um versículo. Do 1 ao 8. Tem alguma citação de fariseu e saduceu aí? Não tem. Então ele usou só batismo com o Espírito Santo e não usou fogo. Vamos agora para Lucas. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, versículo 16. Você não já perguntou mais desse texto aqui, porque sabe que eu defendo mais essa ideia, né? Mas não tem problema defender a outra. Mas eu vou explicar como nós vamos chegar até lá. Lucas capítulo 3, 16. Os caras vão achar. Amém? 3,16 de Lucas. Diz assim: João respondeu dizendo a todos: em verdade eu vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, mas com o mesmo texto, do qual eu sou digno de desatar as correias dos seus calçados. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Cadê o contexto dos fariseus, pastor? Lá no versículo 7. Então ele dizia às multidões: cadê? Certo? E vinham para ser batizados por ele. Ó geração de víboras, quem nos advertiu para fugir da ira vindoura? Produzi, pois, fruto digno de arrependimento, e não comecei a dizer dentro de vós mesmos: nós temos a Abraão por nosso pai, porque eu vos digo que dessas pedras Deus pode levantar filhos a Abraão. Deus está falando isso de compartilhar Deus com quem, irmãos? Para os fariseus. Lembra do texto? Aqui vai caminhando, daqui a pouco o texto é grande. Mas vamos lá. Agora vamos para o Evangelho de João. João capítulo 1. Vamos mais rápido agora. João capítulo 1. Que foto. Não, vamos orar, tá? Esse final de semana. Vai falar outra coisa, não é isso, né? Vamos orar muito. João capítulo 1, versículo 33. Tá? Diz assim: e eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, João Batista dizendo, esse diz para mim: aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, esse é o que batiza com o Espírito. Pode procurar um texto aí se você acha fariseu e saduceu. Mais uma vez, não tem palavra nenhuma direcionada para fariseu e saduceu, e não tem a palavra fogo, só Espírito Santo. Pastor, é suficiente? Para mim é. Mas vamos para a saída dos evangelhos? Vamos para Atos dos Apóstolos? Vamos lá, Atos capítulo 1. Usei 3 referências, vou usar 4. Atos capítulo 1, versículo 4 e 5. É porque tem uma música do Jefferson Josué, é bem aqui lá e não vai chegar para ele. Mas a música é Me Batiza com Fogo. Se o contexto é de um batista, temos que ter cuidado, porque esse fogo pode ser condenação. Mas pastor, o Espírito Santo tem a sua tipologia de fogo? Tem. Ele também nos purifica e também nos santifica. Mas no contexto de João Batista, em batismo com fogo, está voltando-se para uma condenação, segundo essa linha de interpretação. Vamos caminhar? Atos 1,4 diz assim: e tendo se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que disse ele: de mim ouviste, porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias.
mim, irmãos. Quem escreveu Atos dos Apóstolos? Quem sabe aqui? Quem? Lucas. Lucas citou fogo? Citou. Porque o contexto tinha fariseu. Se ele citou fogo lá, por que não repetiu o fogo aqui, sempre é o mesmo autor? E os maiores teólogos dizem que é a mesma obra, Lucas e Atos. É a mesma obra, escrito para Teófilo, para a mesma pessoa. Lá ele citou, aqui ele não citou. Em Atos dos Apóstolos. Pastor, mais um texto. Vamos lá. Continue Atos. Atos capítulo 1. Depois 2. Atos 2. Pode dizer Atos 2, 3. Só para os irmãos pegarem aqui um ponto. E lá apareceram a eles línguas divididas como de. Opa, não é fogo, é como. Porque eles não sabem dizer que tipo de experiência eles estavam sentindo. Era algo parecido. É como de. Esse como muda muita coisa. Agora, Atos capítulo 8. Vamos lá para a casa de Cornélio. Atos capítulo 8. Eu gosto de ver essas páginas passando, né? É um dos barulhos mais chiques que tem na igreja. Atos capítulo 8, versículo 15. Bom, versículo 14. Versículo 14. Ora, acharam? Bem? Atos 8, 14. Ora, quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que Samaria tinha recebido a palavra de Deus, eles enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram, isso aqui é dos samaritanos, sabe, irmãos? Por eles, para que eles pudessem receber o Espírito Santo, porque ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas somente eram batizados em nome de Jesus. Então lhes impuseram as suas mãos, e eles receberam o Espírito, mas não teve batismo com fogo. Vamos para mais um texto? Atos 10. Está tudo perto, só ver a página. Agora para a casa de Cornélio. Versículo 44. Atos 10, 44. Só ver a folha. Diz assim: enquanto Pedro falava ainda essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. O Espírito Santo. E surpreenderam-se que os que criam na circuncisão, os muitos que vieram com Pedro, pois também sobre os gentios havia sido derramado o dom do Espírito Santo. Porque eles ouviam falar em línguas e magnificaram a Deus. Respondeu a Pedro: pode algum homem pedir a água para que não sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo? E ele mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então pediram-lhe que ficassem com eles por alguns dias. Capítulo 19 agora. Eu já comecei a olhar a referência, vamos caminhando. Capítulo 19. Versículo 1 em diante. Paulo lá em Éfeso. Capítulo 19. Diz assim: e aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado as regiões superiores, chegou a Éfeso. E encontrando alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? E eles lhe disseram: nós sequer ouvimos que há algum Espírito Santo. E ele disse-lhes: em quem sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Então Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que eles crescem naquele que viria depois dele, isto é, em Cristo Jesus. E eles, ouvindo isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E tendo Paulo imposto-lhe as suas mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles falaram em línguas e profetizaram. Todos esses textos, em algum momento foi citado fogo, em nenhum deles. Então, uma das grandes interpretações do batismo, do contexto de João, tá, irmãos? Do batismo com o Espírito Santo e com fogo, é que Jesus ele tem tanto poder para te batizar com o Espírito Santo dele, quanto também vai chegar o momento que o seu poder vai ser manifestado sobre aqueles que não receberam, e ele será lançado dentro do lago de fogo que não se apaga, que é um fogo de condenação. Pastor, não concordo com a sua interpretação, ainda acredito que é purificação. Não tem problema, porque o Espírito Santo também purifica. Mas te prepara, porque o fogo inextinguível, ele é real. Amém? Pegaram aí? Então vamos lá. Eu tive que gastar mais um tempo, porque isso aqui é polêmico. E tem uma hora que a gente fala na igreja, alguém levanta e fala assim: não,
batiza com fogo. Se não é para você ser purificado, cuidado para você não ser condenado. A Bíblia diz então no versículo 13: então Jesus foi da Galiléia ao Jordão com João para ser batizado por ele. Mas João impedia, dizendo: eu que tenho necessidade de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: deixa que assim seja por agora, pois nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu. E Jesus, quando foi batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descer como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em que tanto tenho prazer. Jesus ele chega até João. Em outro evangelho, João olha para Cristo e ele chega a dizer: aí está aquele que eu falei, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus estava no meio da multidão, mas João Batista o reconheceu, sabia que era ele o Messias prometido. Jesus chega até João e diz: João, me batiza. João disse: mas eu não sou nem digno de carregar as sandálias, imagina te batizar. E Jesus disse: é por enquanto, é porque para que venha se cumprir toda a justiça. Sabe o que Jesus estava dizendo? É que ele já estava mostrando que de fato a sua morte ela estava iminente, mas a sua ressurreição também. Tanto para que venha acontecer naquele tempo, quanto o que havia de acontecer com cada um de nós. Jesus não era apenas aquele que ensinava falando, mas Jesus ele sempre foi aquele que ensinava fazendo. Se Jesus batizou, se Jesus confessou de forma pública que ele estava se fazendo pecador no lugar de nós, imagina nós, quanto nós precisamos confessar que ele é o nosso único e suficiente Salvador da nossa vida. Sabe qual é a grande questão? É que muitas das vezes eu batizo na água física, material, mas o que Jesus muitas das vezes mais quer é que o batismo da sua alma venha acontecer. Porque não adianta passar pelas águas do rio ou do tanque se a sua alma não for lavada pelas águas do Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia vai mostrar que o ministério público que Jesus começou aqui só foi depois de mostrar aquela confissão de forma pública, mostrando o propósito e o objetivo pelo qual ele veio fazer, que o Espírito Santo desceu e pousou sobre ele. O céu se abriu e Deus falou: este é o meu Filho amado, em quem eu tanto me comprazo. Aqui, diante de todos, de toda a multidão, diante dos fariseus e saduceus, há uma confirmação que Jesus não era qualquer homem, mas ele é o verdadeiro Filho unigênito de Deus. E naquela época, ser filho é ter natureza do seu pai. Então Deus estava dizendo que esse que foi batizado por João agora, ele tem a mesma natureza que eu. Ou seja, o Espírito Santo desceu, Jesus foi batizado, a voz de Deus bradou do céu, a Santíssima Trindade confirmando o propósito de salvação que ele prometeu desde a queda do homem no jardim do Éden, qual ele dizia que ele vai colocar inimizade com a semente da mulher e com a semente da serpente, e que este ferirá a cabeça da serpente e a serpente ferirá o seu calcanhar. Ou seja, a promessa de salvação desde o jardim do Éden, desde a queda do ser humano, Deus estava cumprindo na vida de Jesus Cristo a partir deste momento. Glória a Deus. Pastor, não entendi. É através desse texto que nós recebemos a graça de estar aqui. A manifestação da Trindade divina, confirmando aquilo que ele prometeu desde a fundação do mundo. Porque Jesus é o Cordeiro morto desde a fundação. Glória a Deus. Estou falando da tua salvação. É porque muitas das vezes nós somos da glória quando eu falo que Deus vai me dar vitória.
texto está muito rico, tem muito detalhe. Se eu começar a falar, pode ser que eu não tenha. Amém? Vamos jogar para a próxima terça, se Deus permitir, se Ele voltar? Então nós finalizamos o capítulo 3, vamos começar o capítulo 4. O que é o capítulo 4? A tentação de Jesus no deserto. É interessante, porque na ceia eu comecei a pregar e falei só de uma tentação. Agora nós vamos continuar e vamos finalizar. Depois o ministério de Jesus na Galileia, e nós vamos finalizar com o chamado dos discípulos. E na outra terça nós vamos iniciar a sessão do Sermão do Monte. Agora, irmãos, eu vou confessar: o Sermão do Monte é a série de mensagens que eu já preguei em 3 igrejas. Aqui vai ser a 4. Capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus. É o primeiro grande sermão de Jesus. O Sermão do Monte vai revelar aquilo que eu preciso ser. Amém? O sermão tem um pregador, teólogo muito conhecido, muito tempo atrás. Ele falou o seguinte: se um dia, nós perdemos toda a Bíblia, perdemos Gênesis, os profetas maiores, perdemos o livro de Apocalipse, se um dia acontecer de rasgar toda a Bíblia e nos sobrar pelo menos o Sermão do Monte, já é suficiente para nos conduzir para o céu. Esse teólogo falou isso. Isso nos mostra a profundidade e o valor que o Sermão do Monte tem. Sabe por quê? Porque aqui nós estamos vendo ações, nós estamos vendo roteiro, tá? É por isso que tem hora que eu estou pulando o texto aqui, que às vezes não precisa detalhar tanto. Mas nós estamos vendo roteiros. Quando chega no capítulo 5, é o sermão, é a pregação, é a palavra direcionada de Jesus para os discípulos. Agora estou vendo ele, presbítero Antônio, fazendo. No capítulo 5, agora eu vou ver ele falando. Então é muito importante nós atentarmos aquilo que ele fala. Amém? Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Deus abençoa a vida de cada um dos irmãos. Espero que o ensinamento da humildade, da humilhação de João Batista possa entrar em nosso coração e nós entendermos, irmã que nós possamos entender que nós não somos dignos de nada, nós não somos merecedores. Deixa os teus olhos. Eu não mereço estar aqui nessa noite. O ensinamento de hoje é isso. A temática diante dessa exposição é essa. Eu não sou digno, eu não sou merecedor. Eu não merecia acordar hoje. Irmãos, alabaçou e calabagaça. Tem muitos hoje que estão no mundo sorrindo, mas com um sorriso no rosto. Lá em Guimarães eu vi muita gente cambaleando, andando de um lado para o outro, porque encheu a cara de cachaça. Fecha os olhos. Vai chegar em casa, ele vai dormir tão rápido que ele vai ver. Mas a solidão que ele tinha, que o levou a tomar aquele copo de cachaça, que não fez ele enxergar quando ele chegou em casa, ela vem dobrada quando ele acordar no outro dia. E se ele acordar? A Bíblia diz: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Glória a Deus. Nossa Senhora, graça, meu Deus. A verdadeira alegria consiste em estar na presença do Senhor, em reconhecer que nós não merecíamos. E outrora eu, pastor Ramon, estava pegando uma pedra de crack para poder fazer cocaína numa mulher, brigando no meio da rua, no meio de uma festa, de evento, aonde fui cercado pelo traficante do bairro, e Deus achou tanta graça
Glória a Deus. Deus está na presença do Espírito Santo. Soberano Deus e eterno. Pai amado, Pai querido, a tua palavra foi ensinada, Senhor. Irmãos, coloque a mão no seu coração, sobre o seu coração. Isso, Deus fala no meu coração que Ele está ministrando. Não é dons nessa noite. Deus está ministrando valores. Deus está ministrando princípios. Deus nessa noite Ele está ministrando humildade, temperança, mansidão, amor. Ele está plantando aí no seu coração o fruto, olha o fruto: misericórdia, bondade, alegria. Chega de ir na casa do Senhor achando que é um velório. Chega de estar na presença dele achando que você está entrando no cortejo fúnebre. Deus vai começar a ministrar no seu coração e você vai começar a entrar na presença dele com alegria. Nessa manhã vai ficou alegre, porque é fruto do Espírito, é o Espírito Santo que traz essa verdadeira alegria. Ele vai trazer uma alegria porque você é aqui, você está bem, mas quando você chega dentro de casa, parece que a angústia volta de novo. Glória a Deus. Aleluia. Deus está ministrando uma alegria. Deus está ministrando sobre você uma fé. Deus está tirando toda incredulidade, está acrescentando a fé no seu coração, mas Ele também está te revestindo de amor, que é o vínculo da perfeição. Aleluia. Ele está te cobrindo nessa noite. Crê nessa palavra. Glória. Crê nessa profecia. Deus poderoso, coloca no coração isso. Pai, eu profetizo sobre a vida da tua igreja. Eu profetizo a tua graça sobre a vida da tua igreja. Eu sei que o Senhor não trouxe ela aqui em vão, ó Pai. E o Senhor não trouxe ele aqui em vão. Aqui não é apenas mais um culto rotineiro. Aqui não é mais um trabalho da igreja. Aqui, meu Deus, é o tempo que nós queremos nos submergir na presença do teu Espírito. E eu sei que o Senhor separou essa noite para manifestar a tua graça sobre a nossa vida. Glória a Deus. Porque eu sei que há irmãos aqui nessa noite que não tinha força para vir, mas veio. Que não tinha alegria, nem motivação para estar aqui, mas o Senhor os trouxe. Porque precisava ouvir essa palavra. Porque precisava ser ministrada pelo Senhor. E não por mim, mas pelo teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, continue manifestando o teu poder. Enquanto eles estão aqui, vai lá dentro da casa, vai lá na parentela, vai lá nos filhos. Meu Deus, em nome de Jesus, completa a obra. Nos ajude a suportar entre o tempo do plantio e o tempo da colheita. Mas que quando o tempo da colheita chegar, nós queremos entender que é para a tua glória, que é para o teu louvor, em nome de Jesus. Pai, leva cada um em paz para os vossos lados. Pela uma noite de sono tranquila, Senhor. Me leva em paz para a cidade de Guimarães, nos proteja na BR, na estrada. Abençoe os teus filhos, ó Pai, no decorrer da semana. Continue dando vitória, mas dando força para suportar as dificuldades. Meu Deus, proteja eles nessas ruas, contra o negligente, contra o homem sanguinário. Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, venha protegê-los e guardá-los de todo mal, em nome de Jesus. Quem diz amém? Amém. Estende suas mãos na posição de receber. Deus abençoe, tá, irmão? Cada um dos irmãos, o casal, a família, o Ricardo, a Maria e a Cecília, tá? A Jaquel, a Jaquele, a Paula, Eloy, o Kennedy, né? Que Deus continue abençoando. Terça-feira eu guardo vocês aqui de novo, tá? Vamos caminhar junto em nome de Jesus. Só se Jesus voltar. Aí se Jesus voltar, ele vai ministrar para nós lá no céu, tá bom? Glória. Então, se Jesus voltar, estamos aqui terça-feira em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a divina consolação do Espírito Santo estejam sobre a tua vida,
não somente hoje, mas para todo sempre. Só aquele que crê diz amém. Amém. Então deixa eu cumprimentar o irmão com a paz do Senhor.